E aí, galerinha da JAF, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma aula remota nossa aqui, né? Continuando o nosso capítulo 8, Imagem e Poder. Lá na página 125, nós vamos ver os primeiros artistas. Continuar dizendo que vocês permaneçam em casa nesse momento de pandemia. E que se sair realmente de casa, usar a máscara, nesse momento tão difícil que nós estamos passando por esta pandemia. Então, a gente precisa tomar cuidado, vocês alunos, nós professores, para que a gente possa vencer, né, esse momento de pandemia, esse momento de Covid. Então, vocês peguem o livro de vocês, Arte de Perto, e nós vamos começar a nossa aula de hoje na página 125 sobre os primeiros artistas. Como vocês podem ver nesta figura aí, né, é uma foto da réplica da pintura rupestre mostrando cavalos, rinocerontes, aurochs nas paredes no projeto da Caverna Ponte d'Arc, né, inaugurada em 2015, que replicou e recriou parte da caverna original, né, na foto de junho de 2014. Aqui estão os leões e os rinocerontes lanudos, mamutes e bisões, um zoológico de criaturas antigas correndo e lutando em absoluto silêncio. Fora da caverna, no mundo real, todos já desapareceram, mas aqui elas permanecem vivas nas sombras e gretas das paredes, como vocês podem observar nessa imagem aí. Nessa mesma página, pessoal, lá embaixo na imagem do rodapé, ele traz aí questão de prova para vocês, tá? Tenham maior atenção nessas 4 palavrinhas que a gente vai sempre utilizar aqui na nossa aula de artes, na parte da artes plásticas, certo? Bruxelante, trêmula, cintilante, que se move. Quimérica, algo que não existe, é fictício ou ilusório. Auroch, tipo de animal de grande porte com características similares ao boi. Dados registrados da sua extinção em 1627. Chegava a medir 2 metros de altura e poderia pesar até 1 tonelada com os chifres, alcançando mais de 1 metro de comprimento. Ocre, variedade de argila colorida pelo óxido de ferro que assume tons aproximados à cor vermelha. Então, se atentem a esses 4 tópicos aí, essas 4 palavrinhas que nós vamos utilizar durante as nossas aulas. Aí nós continuamos a leitura do nosso texto, tá? Talvez a exploração de criatividade que vemos nas paredes dessas cavernas tenham sido inspirada em parte pela profundidade e pela escuridão, ou melhor, pelo jogo de luz com as trevas. A iluminação tremeluzente das fogueiras ou tochas de pedras acesas com o selo de animal, as saliências e reentrâncias paredes da rocha, talvez surgiram formas de animais, como as nuvens, que despertam a imaginação de uma criança contemplativa. Em Altamira, no norte da Espanha, os pintores responsáveis pelo famoso bisão aproveitaram as lombadas e os aprofundamentos das rochas para dar ainda mais vida e dimensão às suas imagens. Agora nós vamos para mais um tópico, pessoal, das artes da arquitetura, a produção de imagens no Egito Antigo. Fica aí na página 126, vocês acompanham a leitura. A imagem como representação de poder também remetem aos períodos mais remotos da humanidade, como é o caso da civilização egípcia, formada à beira do rio Nilo, norte da África, há mais de 3.000 anos antes de Cristo. A dificuldade de construção das pirâmides do Egito Antigo é evidente em sua própria estrutura. A extrema precisão dos encaixes entre as pedras e o equilíbrio produz por estruturas que apenas se tocam sem uso de materiais colantes. Escolher, cortar, aparar, arrastar, transportar e empilhar. Muito provavelmente foram várias as ações necessárias para que as pedras, juntos como pirâmides, representassem um poder político e os efeitos místicos associados a elas. Todo esse trabalho, pessoal, não seria pela simples produção de mais um monumento, mas pela capacidade dessas imensas construções em garantir a vivência da alma do faraó e o poder que ele tem desempenhado, sempre abrigando-o depois da morte.
As pirâmides, mais que monumentos, representavam a ascensão da alma do faraó e eram feitas para receber o seu corpo embalsamado para que retornasse para junto aos deuses. Nesse caso, são imagens da eternidade e da ligação existente, o Deus, por ora na terra, e o Deus no além do mundo. Aí vocês observam, né, nessa imagem da pirâmide de Gizé, Quéops, Querfém e Mykerinos, né, há cerca de 2.550 anos de Cristo, antes de Cristo, no Egito. Essa foto aí foi tirada em 2003. Questão de prova, prestem atenção aí demais no nome dessas pirâmides, que nós vamos utilizar também nas nossas atividades. Já vendo pela uma estrutura mais teocrática, a natureza religiosa direcionava o poder instaurado, né? Sendo assim, todos os poderes que encontravam no Egito Antigo, nessa época, estavam concentrados na imagem do faraó. O chefe político aceitava como representante de uma divindade, né? Chegando à condição de divindade encarnada. Essa relação entre o faraó e o povo do Egito justificava, portanto, todos e qualquer sacrifícios, desde que fosse assegurada a felicidade pessoal do faraó e o apaziguamento dos deuses, garantindo assim, pessoal, consequência, né? Boas consequências para ele, um bom elo entre ele e as demais divindades. Assim como a manutenção da vida do faraó era considerada pelo arquiteto das pirâmides, o mesmo deveria ocorrer nas esculturas que eram colocadas no interior delas, né? Produzida de maneira idêntica à cabeça do rei. Nas esculturas, os bustos dos faraós precisavam conter as características físicas dele e, ao mesmo tempo, uma imagem de imortalidade e eternidade. Por isso, a escolha por materiais existentes para uma boa produção. As esculturas feitas a partir das características mais importantes do faraó. Quando o governante morria, deveria morrer também, olha que interessante, deveria morrer também os seus servos. Acreditava-se que o faraó poderia chegar ao além, acompanhado por aqueles que serviam aqui na terra. Tinha também algumas situações onde ocorreu a substituição desses mesmos servos por representações feitas em escultura. Aí vocês conseguem ver a foto que está em detalhe, né, do tempo de Ator, no Egito, mostrando o faraó Ramsés sendo adorado pelos seus deuses, né? À esquerda Sete e à direita Horus. Aí a gente já parte para aí também para a ideia da Grécia Antiga e a imagem como representação de esplendor e nobreza. É bem diferente da sociedade do Egito Antigo, nas quais todos os membros eram representados pela imagem do faraó, né? Como visto aí no capítulo 7, eram democracias nas quais os artistas tinham participação, mesmo que em mínima, nos assuntos do governo. No século V a.C., especialmente no governo de Péricles, a democracia ateniense alcança seu maior alto grau de desenvolvimento, tendo seu governo um grande incentivador das artes, que é o do teatro e também da filosofia. A arte do escultor Fidias permitia aos gregos uma nova compreensão do divino, aproximando dos deuses e a humanidade. E por mais que essas esculturas aguardem semelhanças de composição, como a simetria, a arte egípcia é notável o grande conhecimento da forma por parte dos gregos, como é possível observar na comparação dessas três imagens, como vocês estão vendo aqui, né? Essa primeira imagem, como vocês podem observar nessas três imagens, né? A primeira foto da estátua egípcia de Honofé, há cerca de 2.450 anos antes de Cristo. A segunda é a foto da estátua feita de mármore representando um Kouros, né? Ático, na cerca de 590, 580 antes de Cristo. E a terceira imagem é a foto da estátua de Atenas, uma cópia romana em mármore de uma grande estátua do templo de Fidias, né? Desse modo, pessoal, a gente percebe na arte grega uma forte ligação com a arte egípcia, devido à repetição dos padrões geométricos. Porém, enquanto a primeira possui uma estruturação rígida para representar a ideia da permanência, as esculturas gregas visam a construção de um movimento e também da leveza. Até agora foi possível observar um lugar ocupado pelas imagens em vários períodos históricos, passando pelos povos primitivos, pelo Egito e Grécia Antiga, conhecendo um pouco da sua respectiva forma de expressão.
e a gente aguarda, né, a leitura de vocês, da atividade, lá na página 125 à página 129, para vocês fazerem a leitura lá do livro e acompanharem as atividades que nós vamos postar na próxima semana, certo? Permaneçam em casa, curtam, compartilhem, né? Comentem o nome de vocês no vídeo para que a gente possa validar a presença de vocês. Até a próxima aula com o professor Everson. Um abraço para vocês, bom dia, boa tarde e boa noite.